Olá, 23 de outubro de 2020, confira os destaques desta sexta-feira. Dados do Ministério da Economia apontam maior crescimento de abertura de mês desde 2010. TV Difusora realiza hoje debate com candidatos a prefeito da cidade de Caxias. Aqui em São Luís, a sabatina do dia é com o candidato Geisael Marques, do Rede Sustentabilidade. Confira ainda a agenda dos candidatos a prefeito de São Luís para esta sexta-feira. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. 7 horas em ponto, mais uma edição aqui do Bom Dia Maranhão, começando pela TV Difusora. Daqui a pouquinho segue a nossa série de sabatinas nas eleições 2020. Na verdade, o Sistema Difusora de Comunicação, promovendo aí uma série de debates, sabatinas, entrevistas com os candidatos, não só aqui da capital São Luís, mas da região metropolitana. Está tendo entrevista, por exemplo, com os candidatos de uma importante cidade no estado do Maranhão, aqui na região metropolitana, na Grande Ilha, que é o município de São José de Ribamar. Vai ter debate também. Hoje já tem debate no interior do estado, uma importante cidade maranhense, que é a cidade de Caxias, que será mediado aí pelo jornalista Adalberto Mello, nossa equipe toda sendo distribuída, dividida aí, contando, claro, com a participação também dos nossos jornalistas, das nossas equipes espalhadas pelo estado do Maranhão, levando para você o melhor da informação, respeitando, claro, esse momento democrático, onde o eleitor vai às urnas depositar o seu voto, de confiança e uma esperança aí de dias melhores para todo o Maranhão, para as cidades maranhenses, os 217 municípios maranhenses e, claro, a TV Difusora, a Rádio Difusora FM, o Portal MA10, todo o sistema difusora de comunicação, as nossas praças aí, as nossas emissoras espalhadas pelo interior do estado, interligadas para levar para você a melhor informação, tudo o que acontece nos bastidores da política, as eleições 2020, uma cobertura completa para você até o dia 15 de novembro, quando acontece o primeiro turno das eleições 2020 em todo o estado do Maranhão e, claro, em todo o Brasil. Então, vale a pena ficar ligado, continue conosco acompanhando o melhor da informação com responsabilidade, tá ok? Agradecendo mais uma vez o carinho da audiência, hoje, sexta-feira, sextou, né? Final de semana chegando, mas você acordando bem cedo conosco para ficar muito bem informado. Agora, 7 horas e 2 minutos, a gente vai falar ainda muito sobre política, o candidato de hoje, daqui a pouquinho sabatinado por mim e também pelo jornalista John Coutrin, é Geisael Marques, do Partido Rede Sustentabilidade. Vale a pena ficar ligado. Olha, diante do cenário de pandemia, cresceu em todo o país a formalização de trabalho de microempreendedores individuais. Falar de economia sempre é muito importante também num momento como esse, né? Dados do mapa de empresas do Ministério da Economia mostram que o número de aberturas de mês é o maior para o período desde 2010. O que começou com uma produção para consumo próprio, logo depois aumentou para alcance de amigos. Hoje se tornou um negócio que pouco a pouco cresce. A Roberta é formada em marketing e trabalhava como corretora de imóveis. Hoje ela trabalha para servir em algo rentável e prazeroso. Começaram os pedidos, né? Quando eu percebi, eu já estava vendendo com o que tinha, as coisas recicláveis que eu fazia. E aí chegou a época da pandemia. Todo mundo querendo nutrir seu corpo, comer comida de verdade. A Jacirene, há 1 ano e 10 meses, tem uma microempresa individual registrada. Ela buscou entender o cliente para ofertar um portfólio de consultoria. Faz ajustes e consertos e um atendimento personalizado com customizações. Um brechó com proposta diferenciada. A formalização da empresa já era um passo a ser seguido para avançar em crescimento. O brechó, ele, desde o seu início, né, da sua origem, ele tem um portfólio que na pandemia a gente só explorou. A gente só freou um pouquinho, tirou um pouco o foco da venda do produto e analisamos o que a gente tinha de possibilidades. Na verdade, a gente não inventou nada e nem precisamos comprar nada, a gente só usou o que a gente já tinha. Especialistas afirmam que o aumento de novas empresas já vinha ocorrendo nos últimos anos, mas teve impulso na pandemia. Dados do Ministério da Economia mostram que no segundo quadrimestre houve um saldo de 782,6 mil novas empresas. A Roberta vai formalizar a dela em breve e já vai poder contar com os benefícios de um processo menos burocrático. Esse aumento converge com uma série de ações que o governo do estado vem tomando no intuito de dinamizar a economia, especialmente a atividade empreendedora, vetor fundamental para o desenvolvimento econômico. Entre esse conjunto de ações para incentivar a economia está a isenção da taxa para a formalização de novos negócios na Junta Comercial do Estado do Maranhão.
A inovação, reinvenção e oferta de serviços bem mais customizados são molas propulsoras para avanços individuais dos empreendedores. A dica é começar e persistir. Se formaliza, né? Entende realmente o que você está propondo ali, se planeja, cria estratégias para que você comece e saiba para onde você está indo. É isso, força de vontade, tem várias instituições aí, entidades, associação comercial, o Sebrae, que fazem essa capacitação. Se capacitar também é fundamental, é importante neste momento de pandemia, a situação econômica muito delicada. É um momento bom para investir e que dê tudo certo aí para que a gente possa sair dessa situação econômica grave que vive aí o país. Os microempreendedores individuais têm tido sucesso nesse sentido e, claro, as pessoas têm que correr atrás mesmo, tem aptidão para alguma coisa, busque se formar, tenha criatividade, busque informação, força de vontade, que aí com certeza vai sair dessa situação difícil financeira. 7h05, a gente segue com o Bom Dia Maranhão. Agora a gente fala de eleições 2020. E seguem aí no programa Hora D as sabatinas com os candidatos a prefeito de São José de Ribamar. O entrevistado dessa quinta-feira foi Edson Júnior, do MDB. Edson Júnior, do MDB, e quarto candidato à Prefeitura de São José de Ribamar a participar da sabatina do Hora D. Ele é advogado e concorreu nas eleições de 2006 ao cargo de vice-prefeito. A coligação de Edson Júnior conta apenas com 2 partidos, o do próprio candidato, o MDB, e o PMN, partido da vice, Alzenir Coelho. No primeiro bloco de sabatina, o candidato destacou propostas para a saúde e educação. Ele foi questionado sobre salário dos profissionais de saúde e retorno das aulas presenciais. Na escolha de perguntas dos eleitores, o candidato respondeu aos moradores de 3 diferentes bairros: Vila Quiola, Maiobinha e Vila Sarney Filho. Como eu falei agora há pouco no programa, vamos fazer um grande investimento na infraestrutura, até porque o nosso deputado João Marcelo tem nos auxiliado e que vai mandar para cá uma usina de beneficiamento de asfalto para a nossa cidade e que isso vai efetivamente melhorar para o nosso povo. Nós temos mais de 2.134 ruas que nunca viram 1 metro de asfalto. Em questão a segurança pública, vamos sim investir. No plano de governo, ele pretende criar um Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa para aplicação adequada de recursos. Pois é, os sabatinados de hoje serão Beto das Vilas, do Republicanos, e J. Pinto, do PDT. Ainda no programa Hora D você vai poder acompanhar. E 7h07 agora a gente segue com o Bom Dia Maranhão. Você acompanha agora a agenda dos candidatos à Prefeitura da capital para esta sexta-feira. Você já sabe, a gente está realizando as sabatinas, mas claro, todos os dias a gente recebendo os candidatos a prefeito aqui da capital São Luís, durante 30 minutos, nesses 2 blocos, né? Um bloco separado aqui com 15 minutos, daqui a pouquinho, já no segundo bloco, depois da chamada do intervalo, 15 minutos, logo depois, no final do segundo bloco, tem outro bloco de 15 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar a agenda dos candidatos à Prefeitura de São Luís, mas a gente lembra que hoje também, como eu falei na abertura do jornal, a gente está tendo uma série de entrevistas, sabatinas e debates. Também é super importante, principalmente o eleitor que está indeciso, tem muita gente indecisa ainda, para definir o seu voto. E nesta sexta-feira, o Sistema Difusora realiza o debate com os 8 candidatos a prefeito lá do município de Caxias. Pronto, finalização da parte técnica de produção, segurança da Polícia Militar, medidas sanitárias e outros detalhes, o clima agora é de expectativa entre a equipe da TV Sinal Verde Difusora para o debate que será realizado nesta sexta-feira, 23 de outubro, na emissora. A expectativa é grande, né? Tanto para nós profissionais que fazemos aqui o Sistema Sinal Verde, quanto para os candidatos, os envolvidos nas campanhas e especialmente para o eleitor caxiense. O debate entre os 8 candidatos a prefeito será mediado pelo jornalista Adalberto Melo, da Rede Difusora em São Luís. A transmissão que será feita no estúdio da emissora começa ao meio-dia e poderá ser acompanhada pela população através dos canais 11 analógico e 11.1 digital, além da rádio Sinal Verde FM com sintonia 103,3 e pela página oficial da emissora no Facebook. Pois é, debate importante. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto ainda nesta edição do Bom Dia Maranhão. Agora 7h09 e denúncias de fraudes de cotas raciais para o ingresso na Universidade Federal do Maranhão. Várias denúncias foram realizadas ainda neste ano de 2020, de acordo com a Pró-Reitoria de Ensino da UFMA, são mais de 400 processos que estão sendo analisados.
O lançamento do Observatório de Cotas Raciais aconteceu no auditório da sede da seccional da OAB na capital São Luís. Estiveram presentes, além do presidente da Ordem, defensores públicos do Estado e União, e o advogado que preside a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB. É o trabalho de uma demanda que se encontrava reprimida na sociedade e que eclodiu através das redes sociais, e agora a OAB, a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União tem a chance de oferecer essa plataforma digital para a sociedade maranhense. Deturpando a real finalidade das cotas. O observatório foi lançado também pensando nas denúncias que chegam a esses órgãos por meio das redes sociais, como já aconteceu neste ano no estado do Maranhão. Um dos casos de grande repercussão veio à tona em junho deste ano. O escândalo envolveu um perfil em uma rede social chamado Fraudadores de Cotas Maranhão. O perfil expôs nome e rosto de quem obteve vantagem no sistema de cotas, principalmente nos cursos de Direito e Medicina da Universidade Federal do Maranhão. Na época, a UFMA alegou que as denúncias eram referentes ao período entre 2012 e 2019, quando não havia uma comissão para analisar essa autodeclaração. A universidade chegou a identificar 410 casos de fraude no sistema de cotas raciais. Há uma política afirmativa em diversas instituições, diversos órgãos, com a política de cotas. E, infelizmente, isso às vezes tem sido deturpado por pessoas que utilizam dessas políticas afirmativas de maneira equivocada, se passando por negros sem serem negros, enfim. As pessoas que se sentirem prejudicadas ou mesmo quiserem denunciar algo irregular terão um canal de comunicação direto com os órgãos. Nós formatamos uma plataforma que funciona por via exclusivamente digital. A pessoa com acesso a qualquer aparelho eletrônico, com acesso à internet em qualquer parte do país, pode promover a denúncia, desde que se refira a fato ocorrido no Maranhão nos últimos 5 anos. Pois é, importante ferramenta aí no combate a essas fraudes. E você aí, ainda não faz parte da comunidade YetGo? Não perca mais tempo e nem as vantagens que a YetGo oferece para os seus motoristas e usuários. Para o motorista, 100% do valor das corridas e premiações por meta. Para o usuário, mais economia, conforto e agilidade, e sem tarifa dinâmica. A YetGo também conta com toda a segurança para mulheres que se cadastrarem para serem motoristas. E você que é taxista, não fique parado no ponto. Você também pode se cadastrar e ser um motorista YetGo. É mais uma forma de aumentar a sua renda. Serviço de qualidade e preço justo é na YetGo. Baixe o aplicativo nas plataformas Play Store e Apple Store e venha fazer parte da comunidade YetGo. Seja qual for o seu destino, vá de YetGo. E no próximo bloco, a gente segue com a sabatina com os candidatos a prefeito de São Luís. Hoje o entrevistado é Geisael Marques, do partido Rede Sustentabilidade. O intervalo é rapidinho, continue conosco na cobertura das eleições 2020 e trazendo muito mais informações para vocês. 7 horas e 12 minutos. Bom Dia Maranhão volta já. Já estamos de volta com o Bom Dia Maranhão e o Sistema Difusora volta a falar das eleições 2020. É hora da sabatina com os candidatos a prefeito de São Luís. O entrevistado de hoje é o candidato Geisael Marques, do partido Rede Sustentabilidade. Natural do município de São Bento, Geisael Marques tem 41 anos, é formado em jornalismo pela Faculdade Estácio, em São Luís. Além disso, é publicitário e apresentador de TV. Esta é a primeira vez que ele irá disputar as eleições para a prefeitura da capital maranhense. Já está aqui conosco. Muito bom dia, candidato. Bom dia, Eduardo. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, João. São 15 minutos, só lembrando que 15 minutos pode começar a rodar a partir de agora, 15 minutos nesse bloco, 15 minutos no outro bloco. Candidato, eu começo perguntando para o senhor, caso seja eleito prefeito de São Luís, quais são suas prioridades, mas principalmente para os 100 primeiros dias, para causar um impacto, já para chegar com a marca Geisael, caso seja prefeito da cidade? Nós temos um ano que será muito difícil para todos os municípios no Brasil, por causa do momento em que nós vivemos, do pós-pandemia. E o nosso plano de governo, ele é o único que prevê a diminuição de custo da máquina pública. Então, a nossa prioridade, no que diz respeito a uma questão mais geral, é exatamente de implementar imediatamente um custeio menor da máquina pública. Agora, se a gente fosse falar por área, a minha prioridade é na educação. Nós estamos tendo aí, nesse ano de 2020, uma perda irreparável para os alunos do Sistema Municipal de Ensino. Ontem mesmo eu estive em frente
a escola Criança Feliz na Ilhinha, a escola está fechada, o mato está crescendo, é preciso uma reforma, tem muita goteira e não há um planejamento da Prefeitura de São Luís, acho que por se tratar dos últimos meses de governo do Edivaldo Holanda, e ele já está empurrando isso para o próximo prefeito. Isso é uma irresponsabilidade. E levanto aqui, inclusive, o seguinte questionamento. Será que entre destruir praças que já existiam para refazê-las do zero é prioridade? Por que não aproveitar este momento em que as aulas não estão acontecendo nas escolas para reformar as escolas, para fazer adaptações para o retorno às aulas nesse momento de pandemia? Então, se eu for escolher uma área como prioridade, é a educação, para que a gente possa fazer um planejamento e as crianças possam retornar às aulas. Aula, gente, educação é primordial. E eu sei disso porque venci na vida através da educação. Filho de família humilde, estudei numa escola comunitária e me formei como o melhor aluno da faculdade de comunicação social, exatamente porque me dediquei ao estudo. Então, eu sei que é importante oferecer a oportunidade certa, correta para as crianças estudarem. John Coutrinho, a participação do nosso colunista aqui de política, comentarista, como todas as sabatinas. Com você, John. Muito bom dia. Bom dia, Gisele. Obrigado por estar aqui. Bom dia a todos que estão em casa. O senhor tem dito, né, nessa propaganda eleitoral, tem falado que o senhor é um candidato diferente de todos os outros. O senhor disse que não é filho de político, não tem padrinho político. E eu lhe pergunto, qual a diferença do Gesael para os outros candidatos? Olha, muito bem, eu não estou inserido num contexto de política e eu acho que aí é um grande diferencial da gente para implementar o modelo de gestão que nós queremos em São Luís. Veja bem o quanto é importante essa diferença. Olha só, eu não digo que nenhum deles é incompetente. Nenhum, veja bem. Todos, inclusive, têm até um histórico na vida pública e de gestão, que pode ou não ser questionada, essa gestão por onde eles passaram. Mas eu não digo que são incompetentes. Todos, inclusive, têm propostas parecidas com as minhas, acho até que pescadas do meu plano de governo, porque eu fui o primeiro a começar a discutir isso nos bairros com as pessoas. Mas o que eu quero dizer é que a forma como eles estão inseridos na política não lhes permite implementar aquilo que é necessário para a cidade neste momento. Quando você é político, filho de político, rico, filho de rico, e está inserido em um grupo político onde você, nesse instante, busca apoio de um partido, aliança com outro, com um empresário, com forças políticas e empresariais, quando você senta na cadeira de prefeito, você não consegue ter a independência necessária para, por exemplo, enxugar a máquina pública. O que nós queremos fazer de 33 órgãos, autarquias e fundações, nós queremos, no modelo atual, descer para 19, criar uma subprefeitura, vamos para 20 órgãos, 5 subprefeituras, aliás, você desce de 33 para 19 órgãos, cria um PROCON municipal, vai para 20 órgãos, 5 subprefeituras, você fica com um total de 25 órgãos. Agora, John, Eduardo, você de casa, vamos fazer aqui uma reflexão rápida. Se você, nesse instante, faz aliança com um partido, promete uma secretaria para um, com outro partido, em troca de tempo de televisão, promete mais 2 secretarias, como é que você vai conseguir enxugar a máquina pública? Como é que você vai conseguir desalugar um prédio público que está funcionando, aliás, um prédio privado que está funcionando o órgão público, para colocar em um prédio público se aquele prédio pertence a alguém que te ajudou na campanha? É por isso que eu digo, o problema não está na política, mas nos políticos e a forma como alguns políticos fazem a política. Só nós, por ter essa diferença, temos condição, por estarmos caminhando de forma independente, de colocar em prática esse modelo de gestão que é mais eficiente e é mais econômico. Candidato, o senhor fala sobre a questão de enxugar a máquina pública, mas fala sobre a questão da criação de 5 subprefeituras e até de um PROCON municipal. Eu queria saber como se faz essa questão do enxugar a máquina pública criando subprefeituras e como é que o senhor pretende governar, caso seja eleito, com essas subprefeituras. Olha, é interessante que a gente se pergunta muito a respeito desse modelo de gestão aqui em São Luís, e são muitas dúvidas, sendo que todas as outras capitais já governam nesse modelo descentralizado. E é tão bacana isso que, veja bem, ninguém falava de subprefeitura nesta eleição antes de nós levantarmos essa bandeira. Mas Castelo já falou, Tadeu também falou, Edivaldo foi uma promessa dele de campanha não cumprida e em razão da minha resposta anterior, por causa das alianças que foram feitas, não teve condição de cumprir. Mas como nós estamos tão atrasados em relação a isso, então fica surgindo essas dúvidas. Veja bem, às vezes me perguntam, vai ter demissão de funcionário? Claro que não.
nós vamos valorizar o funcionário público e nós vamos realocar serviços das secretarias que vão ser extintas em outras secretarias. Não vai ter perda de serviço público, não vai ter perda de emprego, porque os funcionários eles vão ser realocados nessas outras secretarias, aliás, nesses outros órgãos que serão criados como as subprefeituras. E quando eu falo em subprefeitura é porque a gente aproxima o poder público do cidadão e é assim que nós pretendemos governar. Inclusive, o nosso plano de governo ele tem um tripé: descentralização, sustentabilidade e participação popular. Descentralização com as subprefeituras, participação popular através do orçamento participativo, as pessoas nos bairros, em reuniões, apontando o que é prioridade, e sustentabilidade, governando agora, pensando no futuro, não só no que diz respeito ao meio ambiente, que é super importante e é uma bandeira do nosso partido, mas também em relação à sustentabilidade econômica e sustentabilidade financeira. É assim que nós pretendemos governar e só nós temos condições de colocar esse modelo em prática justamente pela diferença que nós temos dos outros candidatos. Gisele, candidato, dentro da resposta que o senhor deu, a pergunta que eu fiz anteriormente, ainda queria puxar um detalhe. Em relação, quando o senhor ganha as eleições, caso o senhor ganhe as eleições na Prefeitura de São Luís, como se dará a sua relação política, por exemplo, com a Câmara Municipal? A gente sabe, por exemplo, temos aí o presidente Bolsonaro, que de início disse que não ia conversar com ninguém, não ia fazer acordo com ninguém, mas é preciso de governabilidade. Eu queria saber do senhor como será a sua relação para ter governabilidade na Prefeitura de São Luís. Com muito diálogo. Veja bem, eu não criminalizo a política, eu não criminalizo alianças, eu não criminalizo acordos. Isso é inerente à política. O que eu condeno é a forma como esses acordos e alianças são feitos, que não podem ser feitos em favor de si próprio, tem que ser feitos em favor da cidade, em favor do povo. O principal que nós pretendemos implantar, que é um novo modelo de gestão, ele é algo que independe do Poder Legislativo, porque é uma prerrogativa do Executivo. O Executivo diz como quer governar, com quantas secretarias quer governar. Agora, para outras questões, evidentemente que nós precisamos da Câmara Municipal e nós pretendemos manter um diálogo franco, um diálogo honesto e transparente com a Câmara, especialmente porque eu acredito que os vereadores estão dispostos a construir um novo modelo de cidade mais humana, uma cidade mais justa, socialmente falando, para as pessoas. Então eu tenho certeza que esse é um compromisso daqueles que estão também entrando na vida pública agora e acredito que nós vamos ter uma renovação, especialmente por causa do modelo que nós estamos enfrentando de eleição hoje proporcional, nós vamos ter uma renovação aí de mais de 50% na Câmara Municipal de São Luís. Então, aqueles que ficarem e aqueles novos que vão entrar, nós vamos manter um diálogo permanente. Até porque há coisas que nós pretendemos implementar que nós dependemos do Poder Legislativo, né? Ninguém governa sozinho. Eu tenho plena ciência disso. Agora, eu entendo também que é importante que a gente mantenha esse diálogo de forma honesta, transparente e em favor do povo. Candidato, o senhor fala que um dos tripés aí da sua candidatura, caso seja eleita, é a questão da sustentabilidade. A gente percebe que aí é uma queda de braço muito grande em relação à questão do empreendedorismo, por exemplo. Às vezes, como construir sem devastar, sem destruir, por exemplo, o meio ambiente. E é preciso, por exemplo, a área da construção civil precisa pulsar nesse momento, ainda mais com essa questão econômica afetada pela questão da pandemia. Você fala muito também sobre cidade sustentável. O senhor falou, inclusive, sobre colocação de luz fotovoltaica para economizar. Como é que o senhor pensa nessa questão de sustentabilidade, uma cidade melhor, sem afetar tanto a questão econômica? Hoje, nós já temos algumas coisas que poderiam ser feitas, era só botar em prática e elas não são colocadas. Vou citar aqui um exemplo dos empreendimentos de moradia popular que foram implantados em São Luís e que a Prefeitura deveria ter a responsabilidade de, ao receber esses empreendimentos, conferir se aquilo está de acordo com o projeto. Por exemplo, é necessário que essas empresas elas instalem estações de tratamento de esgoto. Você vai em qualquer um desses empreendimentos e não tem. Irresponsabilidade da Prefeitura em receber esses empreendimentos dessa forma. Aí você vai nos córregos, nas nascentes do Maracanã, elas estão todas poluídas por causa de construções de moradia popular que foram construídas ali no entorno e não tem estação de tratamento de esgoto. Aliás, faltam outras coisas, falta o posto de saúde, falta a creche. Lá na Morada do Sol, por exemplo, tem um centro de saúde, está pronto, não funciona. Tem a quadra prontinha, não funciona. Tem escola, não funciona. Fora, como eu disse, a estação de tratamento de esgoto. A gente pretende fazer gestão junto às empresas para um modo de produção e de trabalho mais sustentável e cobrar aquilo que já existe em lei. A gente não vai inventar a roda, é cobrar aquilo que já existe. Agora, o interessante é a gente falar de sustentabilidade no que diz respeito ao meio ambiente a longo prazo.
Nossa geração é mal educada, eu me incluo nisso. A gente precisa de um pouco mais de esforço para se reeducar. Ao passo que hoje nós achamos normal jogar uma latinha de refrigerante do lado de fora da janela do carro, e eu flagro muito isso no trânsito, ou simplesmente um papelzinho de bombom. Para a gente é um esforço a gente lembrar, opa, não posso fazer isso. Mas se a gente começar com educação ambiental e está no nosso plano de governo, a partir da pré-escola, nós teremos essa que hoje é uma criança, um adulto daqui a 15, 20 anos, muito mais consciente. Para ele vai ser normal, vai ser natural não jogar a sacola de lixo no esgoto. E veja bem como todos nós temos responsabilidade, por isso que um dos pés do tripé é participação popular. É preciso que o cidadão ele participe efetivamente da vida da cidade. Prefeito, cidadão, cidadão, prefeito. O cidadão, ele joga o lixo na sarjeta, entope o bueiro, alaga a rua dele, ele põe culpa na prefeitura. Não, a responsabilidade é de todos nós. Daqui a 15, 20 anos, um cidadão que ele começa hoje a ser educado desde a pré-escola, nós teremos uma geração muito mais consciente. É responsabilidade nossa. A terra é o nosso lar. O seu habitat é o seu bairro, é a sua casa. Cuide dele. Muito bem. Candidato, uma necessidade premente em relação à saúde aqui na capital maranhense. A gente já viu várias propostas, construir hospitais, outro aproveitar o que está sendo construído no Hospital da Ilha, do governo do estado. Eu queria saber do senhor o que o senhor pretende fazer em relação à saúde. A gente sabe que hoje a gente precisa de recursos para a saúde. A saúde é muito cara no país, demanda muitos investimentos. E hoje nós temos, por exemplo, na cidade, alguns devedores de impostos. Eu queria saber como lidar, por exemplo, em relação a alguns empreendimentos que devem impostos para a Prefeitura de São Luís e como adequar isso na contrapartida de serviços. Eu costumo dizer que a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, ela se transformou num concurso de mentira. Todo mundo vai fazer tudo agora. Inclusive na questão da saúde, os que estão aí se propondo a ser prefeito, 6 são deputados. E quando deputados, ninguém, exceto um, destinou recursos de suas emendas para a saúde municipal. Veja bem, para a saúde pública do município. Ninguém. Não adianta dizer que destinou para um hospital privado. Não, para a saúde pública do município, só teve um dos candidatos a prefeito, que é deputado, que destinou recursos para o município. Então, vamos parar com essa história, né? De firula, de ficar inventando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Mentira. Nós já temos recursos em mãos, e recurso que eu me refiro é recurso material, recurso financeiro, recurso pessoal. Nós já temos em mão e a gente precisa colocar para funcionar. Vou dar um exemplo. Equipes de saúde da família. Dentro do nosso governo, com a Superintendência de Saúde das subprefeituras, nós vamos fiscalizar e botar para funcionar. Porque muitas vezes já existe a equipe de saúde da família e você só olha uma ou duas pessoas, às vezes o agente de saúde, cadê o médico, cadê o psicólogo? Tem que botar essa turma para trabalhar, porque esse é um recurso que já existe. Nós já temos postos de saúde, acabei de citar aqui o centro de saúde lá da Morada do Sol, que não funciona, nós temos que botar para funcionar. Não adianta ficar inventando a roda, não, até porque não tem recurso para isso. Você falou do Hospital da Ilha. Todos os candidatos falam do Hospital da Ilha, não é porque é invenção dele não é o projeto dele não. É porque qualquer um vai ter que utilizar o Hospital da Ilha que o governo do estado está construindo para entregar para o município de São Luís. Agora, como ele vai ser utilizado? Eu pretendo, por exemplo, transformar os socorrões em hospital de retaguarda. O que é hospital de retaguarda? Quando você é operado no socorrão, por exemplo, você é atendido, você fica lá em recuperação ocupando um leito que poderia ser desocupado para outra pessoa. Como o Hospital da Ilha, ele vai ser um hospital de urgência e emergência, quando a pessoa for hospitalizada, for fazer uma cirurgia, assim que finalizar, ele vai sair de lá e vai para o socorrão, que vai ser o hospital de retaguarda. O socorro vai ser utilizado de outra forma. Enquanto isso, você abre o leito, abre a vaga no Hospital da Ilha. A gente precisa trabalhar com inteligência, utilizando os recursos que já existem e sem invenção. Atuar na saúde básica, na saúde preventiva, porque todo o resto funciona melhor. Candidato, te agradeço aqui pela sua participação nesse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta. A gente está recebendo, só lembrando, o candidato do Partido Rede Sustentabilidade, Geisel Marques. O tempo zero. Agora, na volta do intervalo, o senhor escolhe as 3 perguntas que vai responder, como todos os candidatos que já foram sabatinados aqui no Bom Dia Maranhão. Já já a gente volta aqui com o Bom Dia Maranhão na segunda parte da sabatina com o candidato Geisel Marques. Estamos de volta aqui com o Bom Dia Maranhão, recebendo aqui o candidato Geisel Marques, do Partido Rede Sustentabilidade, que tem como candidata a vice-prefeita Janicelma Fernandes. Candidato, como a gente falou no bloco anterior, pode rodar aí os 15 minutos agora a partir
desse momento para o segundo bloco. A gente vai olhar aqui as 20 perguntas, 20 questionamentos de eleitores aqui da capital São Luís. Lembrando que a gente não sabe qual é a pergunta que vai ser formulada. São vários temas que foram elaborados pela nossa produção. Você pode ficar à vontade de escolher. Está aqui no telão o candidato, você pode também ter um retorno ali. Você pode escolher 3 perguntas. Eu vou fazer igual a minha música, né? É 1 e 8, 18. É 1 e 8, 18. Então tá bom, só... 8 e 18. Tá, reforçando aqui então as perguntas escolhidas pelo candidato Geisel Marques. O número 1, que é a Domingas, do bairro Piancó, na Aritaquibacanga. O número 8 é o Jefferson, do bairro do Calhau. E o número 18, a Vitória, do bairro do São Raimundo. São bairros aí distantes um do outro. Importante para poder falar de várias regiões aqui da capital maranhense. Então a gente vai à primeira pergunta da Domingas, do bairro do Piancó. Vamos à pergunta. Meu nome é Domingas, eu moro no Piancó, no bairro Piancó, e eu gostaria de perguntar ao candidato qual é a proposta que ele tem para a área da educação, que é uma das áreas que realmente tem sofrido muito nos últimos dias, e eu gostaria que ele trouxesse assim uma fala, né? Ou seja, um esclarecimento na área da educação. Eu vi na máscara da senhora aí, o nome é Assembleia de Deus. Se a senhora for evangélica da Assembleia de Deus, a paz do Senhor, viu? Que Deus lhe abençoe e ore por nós nessa caminhada aqui, tá bom? A minha preocupação inicial é com a volta às aulas em razão da pandemia. Então, essa é a minha primeira preocupação. Acho, inclusive, que a Prefeitura de São Luís já deveria estar preparando as escolas, porque nós temos que manter um calendário escolar diferenciado a partir do ano que vem. Esse é um dos problemas que nós temos na educação de São Luís, são calendários diferentes, tem pelo menos 4 a 5 calendários, a gente pretende unificar o calendário, mas nesse momento o grande desafio é a volta às aulas com a situação de pandemia. Inclusive, acho que nós temos um bom exemplo aí para seguir, que é o exemplo do governo do estado, que distribuiu chips para que os alunos possam ter acesso à internet, possam ter acesso a aulas remotas, porque nós não podemos colocar na volta às aulas todos os alunos dentro da mesma sala de aula, né? E algumas salas, elas inclusive são superlotadas. Mas no que diz respeito ao geral da educação, nós pensamos que o modelo ideal é de educação integral. Mas nós ainda não temos a rede municipal do município preparada para receber o ensino integral, e vou dizer por quê. De manhã, uma sala de aula com 30 alunos, à tarde está ocupada com mais outros 30 alunos. Não tem como eu fazer nesse mesmo prédio escola de tempo integral. E por isso, a gente pensa em fazer parcerias com instituições que já existem dentro dos bairros, para que a gente possa fazer a escola integrada. Pela manhã, por exemplo, o aluno vai para a rede regular de ensino do município, à tarde vai para o contraturno e vai para essas instituições que nós faremos parcerias para ter aulas de reforço, para praticar esportes, para ter a merenda escolar. É assim que nós pensamos, a curto prazo. E a médio e longo prazo, a gente vai preparar as escolas do município, vai abrir mais vagas para que a gente possa oferecer o ensino integral no município, nas escolas do município. Tá, então o candidato respondeu a pergunta da Domingas, do bairro Piancó, relativa à educação. Agora a gente vai para o segundo questionamento, que é do Jefferson, número 8, que o candidato escolheu, morador do bairro do Calhau. Vamos à pergunta. O que eles vão dizer na campanha em favor das praias aqui de São Luís? Nós temos uma situação muito triste, porque um dos vetores do turismo que nós temos em nossa cidade são justamente as praias, né? Nós temos a praia, nós temos o nosso patrimônio histórico, nós temos a cultura. E, lamentavelmente, nós temos a maior parte das praias de São Luís impróprias para banho. Mas o problema das praias, ele decorre de uma outra questão, que é a questão do saneamento básico aqui na nossa cidade. A cobertura de saneamento básico, São Luís hoje está chegando perto de 20%. Aumentou um pouquinho, né? Houve uma época que nós tínhamos aqui tratamento de esgoto em torno de 3%, 4%. Hoje já estamos chegando a quase 20%. Nós temos estações de tratamento de esgoto com capacidade, por exemplo, para atender 40 bairros. A ET ali instalada no Vinhais. Mas a Caema ainda está fazendo tubulação e por isso mesmo a Caema fura a cidade toda para poder colocar tubulação e às vezes deixa o buraco para a prefeitura resolver lá o asfalto depois. Então, no nosso plano de governo, nós temos a intenção de criar um grupo de controle e regulação do saneamento, para que a gente possa cobrar da Caema as metas necessárias. Nós temos aí o marco do saneamento ambiental, que vai nos permitir, por exemplo, inclusive, abrir a licitação, abrir uma concorrência
para outras empresas, mas eu espero que a Caema possa estar pronta para concorrer e continuar prestando esse serviço na cidade, porque a Caema é uma concessionária do município e o que nós temos, na verdade, é o município lavando as mãos. Fiquei muito triste ontem quando eu fui no Tibirizinho e as pessoas me reclamando de falta de água e de saneamento, e quando o prefeito passou lá certa vez para fazer vistoria de asfaltamento, um morador perguntou a ele, me relatou ontem, ele disse assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Mas como é que não tem nada a ver com isso? A responsabilidade é do município. E veja bem, não existe solução a curto prazo para isso, mas é preciso tomar os primeiros passos. Repito, um tempo atrás nós tínhamos 3, 4% só de tratamento de esgoto na cidade de São Luís. Nós estamos nos aproximando de 20%. A gente precisa avançar com isso, até porque, por lei, o marco do saneamento, ele determina metas a serem cumpridas, tanto no fornecimento de água potável, quanto no tratamento de esgoto. E é preciso avançar. Nós temos a Caema como concessionária e nós temos o município como quem é o concedente e precisa exigir da Caema que ela cumpra as metas, que ela cumpra aquilo que foi contratada para fazer. Obrigado pela resposta, candidato. Do questionamento aqui do Jefferson, lembrando que saneamento básico também é questão de saúde pública, envolve várias questões também. Agora a gente vai para o último questionamento da Vitória, número 18, que foi escolhido pelo candidato, a pergunta da Vitória, do bairro do São Raimundo. Vamos à pergunta. Candidato, qual a proposta que o senhor teria para dissimular essa cultura Brasil afora? O nosso plano de governo, nós vamos, pode ir lá, no geisael18.com.br e você vai ver que nós temos a intenção de criar a Empresa Municipal de Turismo. Aos moldes do que é a Embratur para o Brasil, que promove o nosso país lá fora, nós temos também a Empresa Municipal de Turismo no nosso plano de governo para promover o Brasil, aliás, para promover a nossa cidade, o nosso município, para outros estados e também no exterior. Eu defendo que o turismo e cultura ligados entre si, eles precisam ter autossustentabilidade. Veja bem, é aí onde está também um dos pés do nosso tripé de governo. Sustentabilidade. A gente não pode ter a cultura com o pires na mão o tempo todo, dependendo do poder público. E a cultura ela é importantíssima para fomentar o turismo. Nós esperamos, por exemplo, e essa é uma coisa que eu já discuti com a nossa vice, a Janicelma Fernandes, nós pretendemos ter atrações diárias na cidade de São Luís, para que o turista, quando ele chega aqui, ele vá ao centro histórico, ele tenha ali uma atração cultural, que ele vá no Espigão, tenha uma atração cultural. A cidade ela precisa ser movimentada no que diz respeito à cultura o ano todo e não apenas, evidentemente, que nós reforçaremos, claro, as datas festivas que já são tradicionais do Maranhão, mas a gente precisa fazer com que isso funcione o ano todo. Turismo e cultura precisam se autossustentar e o poder público precisa funcionar apenas como um vetor de promoção, um vetor de fomento, e é assim que nós pensamos. Claro que guardadas as devidas proporções e diferenças entre alguns atores da cultura. Eu não posso tratar o tambor de crioula do mestre Apolônio como a gente vai tratar uma banda como o Grupo Argumento, por exemplo, que o apelo comercial é diferente. A gente precisa tratar os iguais à medida das suas igualdades e os desiguais à medida das suas desigualdades. Candidato, ainda falando, o senhor já respondeu os 3 questionamentos sobre 3 assuntos diferentes, inclusive, mas eu queria falar sobre essa questão do turismo e cultura ainda, que foram 2 setores que sofreram muito por conta da pandemia e ainda sofrem e provavelmente vão sofrer ainda há algum tempo, até por esse momento que a gente vive. Mas a cultura e o turismo, eles se ligam também muito a uma área muito importante, que é a questão de segurança pública, que é uma política de Estado, mas o município tem uma contrapartida aí, por exemplo, a Guarda Municipal, por exemplo. O que o senhor pensa para a questão de segurança? Muitas pessoas reclamam, por exemplo, da falta de segurança no Centro Histórico, Litorânea, Lagoa da Jância, que são pontos importantes turísticos aqui da capital. O que o senhor pensa para a questão de segurança, aí claro, em parceria com o governo do Estado? É interessante quando a gente fala de segurança, né, e a gente teima em cair no lugar comum de que segurança pública é uma questão de polícia, né? De guarda municipal. Mas veja bem, segurança pública é, antes de tudo, uma questão social, uma questão de oportunidade de emprego, uma questão de oportunidade de lazer, uma oportunidade de estudo. E quando a gente chega a ter de utilizar a polícia, o poder da polícia, é porque todo o resto já falhou. Então nós temos uma complexidade nesse assunto, nesse tema,
e que a gente precisa agir onde tem que agir, né? Oferecendo oportunidade para que os jovens possam se qualificar para o mercado de trabalho, oferecendo oportunidade para a criança. Quanto mais cedo ela entra no estudo, ela entra na escola, na vida escolar, mais oportunidades ela vai ter na vida. A gente costuma pensar nas coisas no ponto de vista assim imediato, né? Estalou o dedo, vamos resolver, mas não é assim. Mas a curto prazo nós pensamos em aumentar o número de guarda municipal em São Luís, que proporcionalmente falando, São José de Ribamar tem mais guardas municipais do que a capital, né? Nós temos outros projetos que visam também afetar diretamente a questão da segurança pública. Iluminação, e aí é algo que todos falam, né? Mas, por exemplo, nós temos no nosso projeto de governo a intenção de implantar o programa de hortas comunitárias. Terrenos baldios que muitas vezes servem para abrigo de marginais, né, ficam ali como lixões, a gente pretende transformar em hortas comunitárias, evidentemente, claro que isso aí em parceria com até o proprietário do terreno. Se não quiser, não tem problema, mas vai ter que cumprir a lei de muros e calçadas, vai ter que pagar o seu IPTU. Nós temos muitos impostos, inclusive eu quero voltar um pouquinho atrás, já que eu toquei na questão dos impostos aqui mais uma vez. Algo importante na saúde que eu gostaria de destacar é que nós vamos atrás de receber os recursos que estão aí que não estão sendo pagos no que diz respeito a impostos por hospitais privados, fazendo parceria com esses hospitais para desafogar o nosso sistema público de saúde. O empresário, ele não quer meter a mão no bolso e pagar centenas de milhões de reais, mas eu faço parceria com ele em encontro de contas para desafogar o meu sistema de saúde. Sem o município tirar um tostão do bolso, eu posso oferecer exames, eu posso oferecer consultas. Quando a gente tem uma cidade que ela trata de forma mais humana o seu habitante, o seu cidadão, isso tudo afeta na questão da segurança pública. A gente não pode tratar a segurança pública apenas na ponta de lança, com polícia, com guarda municipal. Todo o resto é importante. Repito, segurança pública é uma questão social e, de acordo com o que diz a Constituição, é responsabilidade de todos nós. Candidato, infraestrutura é um tema muito importante. Alguns candidatos já passaram por aqui, um inclusive defende a criação de uma companhia de asfalto, uma empresa de asfalto pública. Eu queria saber se o senhor defende essa proposta ou se o senhor tem uma outra visão em relação a esse serviço, por exemplo, não só de asfaltamento, mas infraestrutura engloba outros serviços também. Mobilidade urbana, por exemplo. Mobilidade urbana. Eu acho que esses candidatos eles estão bebendo na minha fonte, né? Eu acho que eles pegaram o meu plano de governo e disseram, rapaz, essa ideia do Geisel é boa. Inclusive no debate que nós tivemos na última terça-feira, muitas coisas que eu falava, os outros candidatos diziam assim, concordo com o Geisel, é bom Geisel. Aliás, eu queria pedir o voto dos outros candidatos. Votem no número 18, porque as minhas propostas são muito boas. E podem ser copiadas sim por vocês, porque eu não estou preocupado apenas em registrar as minhas propostas como sendo minhas, mas como sendo da cidade. Se qualquer um for eleito e quiser o meu plano de governo para implementar na cidade, o que eu acho muito difícil que vocês tenham condições de fazer por causa da forma como vocês estão inseridos na política, mas eu sei que as ideias que nós temos no nosso plano de governo, elas são ideias boas. Inclusive essa, da empresa pública de asfalto. Funciona bem em cidades como Aracaju, por exemplo. Nós tínhamos usina de asfalto em São Luís há cerca de 20 anos atrás, quando o prefeito era o Dr. Jackson Lago. Funcionava bem. E além da nossa usina própria de asfalto, eu defendo também que nós tenhamos um laboratório móvel para análise de solo, para garantir a qualidade da massa asfáltica e a qualidade do serviço. Defendo sim que a gente tem uma empresa municipal de usinagem de asfalto, assim como tem em Aracaju, que aliás, lá em Aracaju, ela até vende asfalto para outros municípios. Candidato, peço perdão, mas o senhor tem 2 minutos agora, quase 2 minutos para suas considerações finais. Muito bem, eu gostaria de dizer a todos vocês de casa que a nossa candidatura é uma candidatura, de fato, vinda do povo, das ruas. Eu cresci no bairro São Bernardo, morei na Cidade Olímpica, estudei em escola comunitária e tenho um grande desafio, que é fazer essa campanha sem recursos. Veja bem, de um partido pequeno, sequer tem o direito ao tempo de televisão na propaganda eleitoral. Estou concorrendo, entre os 10 candidatos, 6 são deputados ou federal ou estadual. Não precisam largar o seu mandato para concorrer, continuam recebendo salários, usando a estrutura do cargo, usando inclusive até os funcionários do gabinete que são pagos com o seu dinheiro. E agora todos eles querem parecer do povo. Tem até um andando de ônibus agora, meu Deus do céu, nunca pegou ônibus na vida. Agora na propaganda eleitoral ele está de ônibus. Crie vergonha na cara, deputado.
Pare de ser falso com as pessoas. Ninguém aguenta mais esse tipo de coisa. A política virou um modo de parecer ser e não ser de verdade. Neste momento, todo mundo quer enganar você. Não caia nisso. Vamos experimentar um caminho diferente para a gente alcançar um destino diferente. Quem caminha o mesmo caminho o tempo todo não chega num destino diferente. Eu quero pedir o seu voto, o meu número é 18. Me leve para o segundo turno, que é onde eu vou ter a oportunidade de falar melhor das minhas propostas no horário eleitoral, porque a lei eleitoral construída por eles, que são deputados, barram gente como eu, partidos como o meu. Eu não apareço no horário eleitoral. Isso é injusto. Eu gostaria muito que você corrigisse essa injustiça. Dá um voto para mim no número 18, peça para sua família, peça para os seus amigos, aperte 1 e 8, confirme 18. Muito obrigado. Candidato, obrigado pela sua participação aqui. Nós recebemos aqui no Bom Dia Maranhão de hoje, para a sabatina promovida pelo Bom Dia Maranhão, o candidato Geisael Marques, do Partido Rede e Sustentabilidade, a quem a gente agradece a presença. 7 horas e 54 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão. Você acompanha agora a agenda dos candidatos à Prefeitura da capital São Luís para esta sexta-feira. Do Pindaré, pela manhã, assina carta de compromisso com a política municipal de assistência social e tem reunião interna com liderança. À tarde, faz caminhada no bairro de Fátima, onde também tem um ato político. À noite, o ato político é no bairro Bequimão. Silvio Antônio, pela manhã, grava entrevista para a TV. À tarde, gravação e reunião com assessores. E à noite, participa de evento. Geisael Marques, às 7 horas da manhã, participa de sabatina no Bom Dia Maranhão, na TV Difusora. E ainda cumpre agenda na Rua Grande. À tarde, o candidato tem agenda no bairro Pedrinhas. Eduardo Braide, pela manhã, faz gravação de programa eleitoral. À tarde, grava a sabatina. E à noite, participa de live de jornal. Franklin Douglas, pela manhã, concede entrevista para a emissora local e participa da assinatura de carta compromisso em defesa do Sistema Único de Assistência Social. À tarde, grava programa para rádio e TV. E à noite, participa de plenária de campanha com vereadores do partido. Neto Evangelista, pela manhã, visita o Mercado Central e participa de evento com representantes dos Fóruns Estadual e Municipal dos Trabalhadores, usuários do SUAS e do Fórum Estadual das Entidades e Organizações de Assistência Social. À tarde, tem gravação de material de campanha e caminhada nos bairros João Paulo e Coroado. À noite, tem reunião com o vereador. Duarte Júnior, pela manhã, faz gravação e tem encontro com a Política Municipal de Assistência Social. À tarde, tem reunião na Associação de Moradores do Residencial Luiz Bacelar. E à noite, reunião na Zona Rural com o candidato a vereador. Rubem Júnior, pela manhã, concede entrevista para a rádio local, assim como seu vice, Honorato Fernandes. Também fazem caminhada no Quebra-Pote. À tarde, outras 2 caminhadas, no Monte Castelo e no Ipaze de Cima, Bequimão. À noite, participa de plenária. Iglesio Moisés, pela manhã, tem reunião com o Fórum de Assistência Social. À tarde, participa de reunião com coordenação de campanha e faz caminhada na Vila Embratel. Até a agenda dos candidatos a prefeito de São Luís para essa sexta-feira. Lembrando que a sabatina segue. Na próxima semana, continua aqui no Bom Dia Maranhão. Na próxima segunda-feira, recebemos mais um candidato à Prefeitura de São Luís. Lembrando ainda, falando das eleições 2020, que hoje é dia de debate lá no município de Caxias, TV Sinal Verde. Os 8 candidatos a prefeito de Caxias vão poder participar desse debate, expor suas ideias, expor suas propostas, seus planos de governo para esse município tão importante, essa cidade tão importante, município tão importante aqui do Maranhão, que é a cidade de Caxias. A gente, inclusive, está tentando contato lá com a cidade de Caxias para falar, mas já fica aqui, quem quiser acompanhar, os nossos telespectadores lá da TV Sinal Verde que nos acompanham, o debate é a partir de meio-dia pela TV Sinal Verde, será mediado pelo jornalista Adalberto Melo e vai reunir os 8 candidatos lá na TV Sinal Verde, no município de Caxias. Só mudando aqui de tema, falando de esporte importante, uma notícia boa para o esporte maranhense, o Motoclube jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série D, a gente falou inclusive ontem aqui no Bom Dia Maranhão, falou da derrota do Sampaio, o Sampaio que entra em campo mais uma vez amanhã, sábado às 18 horas, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, jogando aqui mais uma vez em São Luís, na capital maranhense, no estádio Castelão, vai enfrentar um dos líderes do campeonato, o Cuiabá, jogo difícil, mas a gente torce aí para que o Sampaio possa voltar aí a alcançar o caminho da vitória, jogando aqui em São Luís e possa subir na tabela. E ontem o Moto venceu pelo Campeonato Brasileiro da Série D, uma importante vitória que levou o rubro-negro maranhense mais uma vez ao G4, é o 4º colocado
no Campeonato Brasileiro da Série D. Lembrando que os 4 primeiros se classificam de cada chave. Venceu o Santos do Amapá pelo placar de 2-0, uma partida boa. A torcida rubro-negra em festa aí. Assumiu a 4ª colocação. Juventude também, Juventude, time daqui do interior do estado, Juventude Samas, do município de São Mateus, também venceu na competição. Está muito bem aí na zona de classificação, tanto Moto quanto Juventude. A gente torce aí pelo acesso. Claro, se vier o título melhor, mas se der o acesso já é uma boa notícia para o futebol maranhense. Então a gente está aqui na torcida pelos times maranhenses nos campeonatos brasileiros. Tem o Imperatriz também que não vai muito bem das pernas na Série C. A gente vai trazer informação também com o decorrer das competições, beleza? O Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando. Está tendo entrevista também com os candidatos à Prefeitura do município de São José de Ribamar no Hora D. Tem 2 sabatinados a partir do meio-dia com a Kate Almeida. Tem o Beto das Vilas e também do Republicanos e também tem o J. Pinto do PDT. A todos, uma ótima sexta-feira, bom fim de semana e a gente se encontra numa outra oportunidade. Até lá!